Nesse vídeo você vai aprender a como trabalhar com NoObject, ou objeto nulo. NoObject é a melhor maneira de agilizar a animação dentro do After Effects. Com ele, pode-se animar objetos, textos, câmeras e até luz. No caso deste vídeo, dá uma olhadinha na timeline. Os desenhos estão todos divididos por partes e dividido também em layers. E para começar, eu seleciono todos os desenhos e pressiono a tecla R de Rotate. Agora eu clico, seguro e arrasto aqui para rotacionar os objetos. E note o que acontece com eles. Esquisito, né? Então eu vou pressionar o Command Z e agora eu vou criar um NoObject, ou, como eu já disse, objeto nulo. Para isso eu clico no menu Layer, New e NoObject. E aí o After Effects cria esse quadradinho aqui pequeno, sem cor, que é o NoObject. Eu vou posicionar ele sobre o desenho, que vai ser animado, e aí eu gosto de fazer isso por uma questão mesmo de organização. Pressiono o botão direito do mouse sobre o layer do NoObject e renomeio. Normalmente eu uso um nome que faz alguma menção ao que eu estou animando. Então agora a hora é de linkar os objetos ao NoObject. Então eu clico neste ponto, seguro e arrasto para o layer do NoObject. E faço isto para todas as partes do braço. Legal. Agora, com todos os layers linkados ou parentados, seleciono o layer do NoObject, pressiono R de Rotation e agora, ao rotacionar o NoObject, os objetos linkados são rotacionados de um jeito mais interessante e mais legal. Ainda não é isso que eu quero, então eu vou pressionar Ctrl Z. Como eu quero fazer uma animação da posição também, então eu pressiono Shift P para exibir também a propriedade de Position. Adiciono um keyframe em Position, movimento o leitor, ou também chamado de Time Indicator, e aí então eu arrasto o NoObject. Nesse caso, o After Effects cria automaticamente um keyframe para este movimento. Bem legal. Para este exemplo, eu também quero animar a rotação. Então eu movimento o Time Indicator, ou também como eu já chamei de leitor, para o início da timeline, crio um keyframe, movimento o Time Indicator, rotaciono ele novamente. E o movimento fica assim, bem legal. E uma outra maneira de usar o NoObject é usando com texto. E aí então eu vou criar um texto e vou usar o ambiente simulado de 3D do After Effects. Bom, então clico no menu Layer, New Text, o After Effects cria um layer de texto, e aí então eu escrevo um texto aqui para fazer a minha animação. Algo mais ou menos assim. E nesse caso é importante frisar que eu estou com dois layers de texto, um para o texto na parte de cima e um texto para a parte de baixo. Eu clico nesta opção para deixar os textos com a propriedade de 3D, crio um NoObject para os textos, coloco um NoObject próximo aos textos e para facilitar a rotação dos textos, eu coloco o ponto de registro do NoObject no centro. E para isto, eu aperto Command Option Home, ou para quem tem o Windows é Ctrl Alt Home. Renomeio o NoObject dos textos e também mudo o layer do NoObject para 3D. Muito bem. Agora, linko os textos ao NoObject, isto, e com o layer do NoObject selecionado, pressiono a tecla R, crio um keyframe e rotaciono novamente. Muito bem. Agora, eu não gostaria que o texto da parte de baixo ficasse rotacionado deste jeito. Então eu vou rotacionar o texto da parte de baixo em um outro ângulo. Então seleciono o layer do texto, pressiono a tecla R e rotaciono ele no eixo X. Agora note que a rotação do texto está seguindo a parte de baixo do texto. E não é bem isso que eu quero. Eu quero que o texto seja rotacionado pela parte de cima dele. Clico nesta ferramenta chamada Pan Behind e movo este Pan Behind, ou ponto de registro,
para a parte de cima do texto. Muito bem, exatamente assim que eu quero. Agora eu rotaciono novamente a ponto do texto não ficar visível, mais ou menos assim. Bacana. Vendo a rotação do NoObject, ele exibe o texto de cima e quando o NoObject é rotacionado, ele exibe o texto de baixo. Bem bacana. Bem, esta animação é uma pequena parte de uma outra animação que eu fiz e ela ficaria completa, ficaria assim, ó. Olha lá. Agora vem as mãos. Então é isto. Espero que eu tenha te ajudado a entender melhor o NoObject. Inscreva-se no canal para me dar uma força e até o próximo vídeo.